instituições sociais, direito e democracia. Especialista em advocacia civil, advogado e autor de várias obras jurídicas sobre direito civil e direito do consumidor. Ele também é organizador desse nosso evento, juntamente com o professor Marlos Riani e coordenador do nosso curso de pós-graduação. O professor Júlio hoje vai falar sobre o tema: o direito do consumidor em números na justiça brasileira. Professor Júlio, boa noite, seja bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite, Júnior. Muito obrigado aí por iniciar o nosso congresso aí, mais uma vez, né? Boa noite a todos que estão assistindo do Brasil inteiro. Eu estava acompanhando ali o chat do YouTube, né? Tem pessoas de todos os lugares do Brasil. A gente fica muito satisfeito com isso. Isso é muito gratificante para nós. E, em contrapartida, a gente oferece um congresso com os maiores especialistas em direito do consumidor do Brasil, de norte a sul. Nós temos palestrantes de Brasília, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, né, de vários lugares do Brasil, e isso é muito gratificante para nós. Bom, meu nome, como a Júlia já falou, é Júlio Moraes Oliveira. Eu sou um dos coordenadores da pós-graduação em Direito do Consumidor da Escola Mineira de Direito, e hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre o próprio direito do consumidor em si, qual que é a importância de se estudar o direito do consumidor, de se especializar nessa disciplina tão importante. Vou trazer algumas questões históricas para contextualizar tudo que a gente vai falar, e depois vou falar algumas questões sobre dados estatísticos relacionados ao direito do consumidor, e vocês vão ver que é uma área extremamente promissora, né, para todos aqueles que queiram atuar, independente da situação, seja como advogado, como promotor de justiça, como funcionário, servidor público, né, o direito do consumidor está praticamente em todas as situações aí dos operadores do direito, tá? Eu queria agradecer aqui já, no começo da palestra, aos palestrantes de ontem, né, o doutor Werson Rego, que foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deu uma brilhante palestra, Amanda Flávio também, com uma brilhante palestra sobre direito econômico e análise econômica do direito. A gente teve também ontem à noite os outros dois eu vou lembrar aqui, depois eu falo logo em seguida. Mas os palestrantes todos foram muito brilhantes. A Renata Pose Kreschmann, né, também falou sobre informações aos consumidores. E fechamos a noite ontem, então, com 4 palestras muito brilhantes. Hoje também nós vamos ter 4 palestras, né? Começa com a minha, depois a gente tem o Vitor, depois a gente tem o Flávio Caetano, e por fim a gente tem a Simone falando sobre a questão da rotulagem de alimentos. Então, os temas são muito interessantes, muito importantes, e amanhã também a gente tem mais um dia de palestras, né? Também com a teoria do desvio produtivo, que é uma coisa que todo mundo se interessa hoje no direito do consumidor, com as questões relacionadas, né, ao plano de saúde, com o professor Marlos. Então, a gente tem aí um congresso bastante recheado, com vários palestrantes, com temas bem variados, para atrair e para agradar a todos que vão participar. Bom, então vamos começar um pouquinho falando sobre a questão da disciplina do direito do consumidor. Olha só, pessoal, infelizmente, no Brasil, a maioria das faculdades, quando tem a disciplina de direito do consumidor, ou tem uma carga horária muito pequena, ou a carga horária tem uma carga horária insuficiente, ou muitas vezes nem tem a disciplina de direito do consumidor. Existem várias faculdades que não oferecem essa disciplina, né? E isso é uma deficiência na formação da maioria dos estudantes de direito. Então, fazer uma pós-graduação em direito do consumidor é muito importante para suprir esse aspecto da deficiência da formação de vários alunos. Muitas faculdades que eu já lecionei, que eu leciono, a carga horária, às vezes, é insuficiente para ver todo o conteúdo, e algumas faculdades nem têm a disciplina de direito do consumidor ou têm a disciplina de direito do consumidor como uma disciplina optativa, né? Então, isso dificulta bastante as pessoas terem conhecimento. Só que quando o profissional entra no mercado de trabalho, ele tem contato com uma realidade de que o direito do consumidor está em todos os aspectos, praticamente, da atuação prática do profissional do direito. E aí ele precisa aprender essa matéria, ele vai ter que estudar essa matéria, mesmo tendo carga horária pequena ou tendo uma carga horária insuficiente ou mesmo não tendo essa disciplina. Então, as pós-graduações em direito do consumidor, elas vêm muito para suprir essa necessidade que muitos alunos e muitos estudantes, muitos operadores do direito têm com relação à disciplina de direito do consumidor. Infelizmente,
Isso é uma coisa que a gente tem tentado mudar ao longo dos anos. Eu fiz parte da Comissão de Defesa do Consumidor de Minas Gerais. A gente tenta mudar isso nas faculdades, na própria OAB, que tem uma carga, né, pequena também na cobrança da prova da OAB, são 2 questões só de direito do consumidor, e na prova prática a gente tem lá a matéria de consumidor, mas a gente tenta ampliar esses aspectos para que a disciplina tenha uma maior importância na grade curricular da maioria das faculdades, e infelizmente ainda não tem, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do consumo, né, para a gente chegar nos dias atuais, para a gente poder entender o que acontece hoje, os aspectos estatísticos relacionados a isso, tá? Bom, quando a gente fala da palavra consumo, a palavra consumo tem várias acepções. A gente não consegue estabelecer um conceito único da palavra consumo ao longo da história da humanidade. Quando a gente pensa no consumo lá no início das sociedades humanas, é completamente diferente do consumo hoje. Então, a gente precisa entender quais foram os aspectos evolutivos que levaram a nossa sociedade a chegar nesse consumo que a gente tem hoje, né? A falar, por exemplo, sobre consumismo, sobre questões que envolvem o direito do consumidor, como superendividamento. Então, a gente precisa entender esses aspectos para a gente poder entender como que isso chegou aos dias atuais e qual que é o reflexo disso nos aspectos daqueles profissionais que vão trabalhar com o direito do consumidor. Bom, quando a gente pensa em legislação mais antiga da história da humanidade, a gente normalmente sempre vem à cabeça o Código de Hammurabi, né? Que é um código que foi escrito lá por volta de 2000 a.C., alguma coisa assim. Mas existem 2 legislações que são anteriores ao Código de Hammurabi que não ficaram muito famosas, primeiro porque foram descobertas depois, e segundo porque o Código de Hammurabi, não sei se vocês sabem, ele foi encontrado numa pedra, inteiro, todo escrito na pedra, e ele está lá hoje no Museu do Louvre, né? A exposição dele está toda lá, e aí a gente tem ele todo completo nessa pedra, escrito artigo por artigo. Lá no Código de Hammurabi, quando eu estava estudando para escrever meu livro, lá no Código de Hammurabi, existem alguns dispositivos que falam sobre um tipo de relação de consumo. Então, por exemplo, tem a lei número 233, lá do Código de Hammurabi, fala que se o engenheiro construir uma casa de forma inadequada ou indevida, ele vai ter que indenizar aquela pessoa que contratou o seu serviço. Isso é uma relação de consumo. Tem um outro dispositivo lá, que é a lei número 108, que fala também que a taberneira que misturar trigo com farinha e pão, né, e quiser enganar o consumidor, ela será lançada na água, né, e teoricamente morreria por conta dessa prática abusiva dela. Então a gente percebe que o direito do consumidor ele sempre existiu, a relação de consumo ela sempre existiu. O que muda, na verdade, nesses aspectos da evolução da nossa sociedade é como que isso, né, ficou tão patente no nosso meio social, tá? Quando a gente pega, por exemplo, um tempo um pouquinho mais posterior a esse período, né, do Código de Hammurabi, a gente tem lá na Grécia e na Roma, existia um comércio muito grande nessas regiões, e essas regiões muitas vezes tinham bares e tabernas e uma série de outros estabelecimentos, e o filósofo Sêneca tem uma frase muito interessante que ele encontrou escrita, né, numa das ruínas da Grécia e de Roma lá, que dizia o seguinte: quantas coisas nós compramos só porque os outros já compraram. Vejam bem, isso há milhares de anos atrás, as pessoas compravam coisas porque as outras já compravam. Imagina hoje, né, nessa sociedade consumista que a gente tem, né, imagina como que isso ainda continua vigente, né, e ainda é muito mais vigente do que nessa época. Então, ainda nesse período, a gente também não pode falar no consumo como a gente conhece hoje. Depois a gente tem, na Europa medieval, um comércio também muito forte, né? Ali que começa a Liga dos Comerciantes, os bancos, nesse período medieval. E aí a gente tem um édito do rei Luís XI que punia com banho escaldante quem colocasse pedra dentro da manteiga. Ou seja, aquele comerciante que vendesse a manteiga com pedra dentro para ficar mais pesado e, portanto, cobrar mais caro por isso, ele acabava sendo punido com um banho escaldante na Idade Média. Essas práticas, né, de colocar peso, aumentar peso, a gente ainda tem isso hoje no mercado de consumo.
né? A gente tem situações aqui no Brasil de leite que são adulterados com água e outros produtos que são misturados ao leite. O combustível é adulterado em vários estabelecimentos do Brasil inteiro. A gente tem esses produtos que são muitas vezes congelados, frango, carne, eles são injetados muitas vezes elementos químicos ali para aumentar o peso desses produtos, para que o produto seja cobrado um valor maior do consumidor. A gente tem embalagens que não oferecem a imagem do produto para justamente você comprar achando que o produto está todo dentro daquela embalagem, mas muitas vezes você pega a embalagem ali e abre ela e o produto está na metade da embalagem. Isso é muito comum nesses salgadinhos, nesses saquinhos, né, que a gente tem aí no comércio em geral. Então, essas práticas que a gente acha que são coisas atuais, são coisas novas, elas sempre aconteceram na humanidade, né? Só que nesses períodos a gente ainda não falava na relação de consumo, ainda não falava no direito consumidor. O que muda na história da sociedade humana que a gente começa a se preocupar com o consumo e com essa regulamentação dessa situação? Bom, a mudança principal que a gente tem é a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, a gente começa a ter uma sociedade de massas, porque os produtos começam a ser fabricados numa grande quantidade, em larga escala, e aí a gente começa a ter uma sociedade de massas a consumir esses produtos. O principal elemento que trouxe essa mudança, que refletiu em aspectos econômicos, sociais e várias outras questões, foi o invento do Henry Ford, que é a linha de montagem. Não sei se vocês já viram, até hoje as fábricas de qualquer produto que é produzido em grande quantidade, ela é feita ainda com base naquele esquema da linha de montagem. O produto vai passando por uma esteira e aquelas pessoas ali, agora hoje tudo são máquinas, né? As máquinas vão fazendo cada uma a sua parte ali. Essa ideia, que é uma ideia simples da linha de montagem, revolucionou a indústria mundial. E a partir dessa ideia, o fabricante que conseguia, às vezes, produzir um produto um por dia, ou um a cada 15 dias, um a cada 30 dias, ele passou a produzir isso em larga escala, em grande quantidade, porque isso facilitou a fabricação dos produtos. Então, essa linha de montagem, ela foi uma revolução na indústria, né? E foi uma revolução também no próprio direito, porque a partir da linha de montagem, a gente começa a ter produtos sendo fabricados em larga escala, em grande quantidade. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava pesquisando para escrever meu livro, eu fiquei na dúvida, quantos carros, por exemplo, um fabricante consegue produzir em um único dia, em 24 horas, aqui no Brasil? E aí, fazendo uma pesquisa na época, eu descobri que a Fiat, né, a fábrica aqui italiana da Fiat aqui no Brasil, em 2013, ela conseguiu fabricar 3.200 veículos em 24 horas, né, 3.200 veículos por dia. Ou seja, o carro começa do zero e vai até ele pronto, 3.200 carros por dia. Então, quando existia uma demanda para esse tipo de produto, a Fiat desovava todos esses produtos, né, através de exportação, de outras questões aí. E é uma coisa absurda a gente pensar que um fabricante de veículos, que é um produto todo complexo, com partes eletrônicas e uma série de questões que tem hoje, é um absurdo a gente imaginar que uma fábrica consiga entregar 3.200 carros em um único dia. Né? É uma coisa muito louca de se pensar essa situação. Mas aí, essa produção em grande quantidade traz uma série de questões sociais, trabalhistas e jurídicas também. Por quê? Quando um fabricante lança no mercado de consumo uma quantidade imensa de produtos, estatisticamente, esses produtos vão ter problema. Não existe nenhum fabricante no mundo que consiga produzir 100% de produtos, todos corretinhos, todos sem problema nenhum. Não existe. Só para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter visto na internet compradores de Lamborghini, de Ferrari, quebrando os carros porque o carro está com problema. São carros que têm uma qualidade muito alta, uma fabricação super específica. Até a Rolls-Royce, muitas vezes, tem problema. Né? Então, imagine os carros populares, esses carros que muitas vezes as pessoas usam, né, no dia a dia. Então, se eu lanço no mercado de consumo 3.200 veículos, um percentual desses 3.200 veículos vai dar problema. E aí que entra o direito do consumidor, é que a sociedade começa a se preocupar
com o consumo. Já que agora a gente tem uma fabricação, uma produção toda, né, hoje em dia, toda mecanizada, você tira aquela situação que existia antes entre o consumidor e o fornecedor, que era direta, e você passa a ter um consumidor vulnerável e um fornecedor que muitas vezes é uma multinacional, um fabricante, né? E então você tem aí uma relação completamente desigual e isso começa a ser preocupação da maioria dos países, né? Pra vocês terem uma ideia, no dia 15 de março de 1962, o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, enviou ao Congresso dos Estados Unidos um discurso que chama-se, o nome do discurso é Special Message to Congress on Protect Consumer Interest, que significa uma mensagem especial ao Congresso dos Estados Unidos sobre a proteção dos interesses dos consumidores. E nessa mensagem, o presidente Kennedy começa ela dizendo: todos nós somos consumidores, e ele se coloca como consumidor. Então, essa data de 15 de março de 1962 passa a ser o Dia Nacional do Consumidor em função desse discurso do presidente Kennedy. E nesse discurso, ele elenca uma série de questões dos Estados Unidos em 1962, os problemas que o país sofria com relação à questão do consumo massificado, remédios, questão de habitação, as questões de aeroporto, de transporte terrestre. O discurso é muito completo, pessoal, é muito interessante. Quem tiver interesse no discurso do presidente Kennedy, é um discurso grande, um discurso longo, ele está disponível no meu livro, tá? Que é esse aqui, Curso de Direito do Consumidor Completo, que está na 10ª edição, publicado pela editora De Plástico, mas o discurso do Kennedy também está disponível na internet. Eu publiquei um artigo e traduzi o discurso inteiro, então tem na internet, se vocês procurarem no Google, vocês vão achar. E no meu canal do YouTube também eu tenho o discurso do Kennedy traduzido, né? Lido o discurso todo, porque eu tive um aluno durante a graduação que era deficiente visual, e esse aluno, ele pediu que eu fizesse a tradução desse discurso para ele poder ouvir o que o Kennedy dizia nesse discurso. Então, o discurso está gravado no canal do YouTube, quem quiser depois pode ir lá assistir. Bom, nesse discurso, o Kennedy elenca 4 principais direitos: o direito à segurança, o direito de ser informado, o direito de escolha e o direito de ser ouvido. Esses 4 principais direitos, eles acabaram sendo incorporados pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, onde a gente tem ali os direitos básicos do consumidor. Nessa época, em 1960, por aí, nos Estados Unidos, aconteceu um fato muito interessante que foi retratado nesse livro aqui, ó, Unsafe at Any Speed. Aliás, esse livro aqui é uma raridade, eu consegui ele através de uma prima minha que mora nos Estados Unidos. Esse livro foi publicado em 1965. Eu vou explicar para vocês qual é a importância desse livro para o direito do consumidor e desse autor também. Em 1960, a General Motors, nos Estados Unidos, começou a fabricar um veículo denominado Corvair. Era um carrinho lá fabricado pela General Motors. E aí, a General Motors descobriu, depois da fabricação do carro e do carro já sendo vendido, que esse carro, quando ele sofresse um impacto traseiro, ele tinha uma chance muito grande de explodir e matar todos os ocupantes do veículo. E aí a General Motors, na época, lá nos Estados Unidos, sabendo dessa informação, resolveu, então, se calar com relação a isso e continuar vendendo o carro nos Estados Unidos. Ou seja, o fabricante descobriu um problema muito grave, se silenciou com relação a isso e continuou vendendo os carros como se fosse uma coisa normal. Um advogado americano chamado Ralph Nader, que é o autor desse livro, ele descobriu essas informações da General Motors lá nos Estados Unidos e publicou esse livro denunciando que a General Motors americana descobriu que o carro era um carro perigoso e que ela preferiu que as pessoas morressem em detrimento de recolher esses veículos ou então de consertar o problema desses veículos. E aí, esse advogado foi perseguido nos Estados Unidos, ele participou, inclusive, de audiências no Congresso Nacional, ele sofreu, assim, na época, uma perseguição muito grande,
Mas isso trouxe uma mudança muito importante nos Estados Unidos. A partir dessa denúncia do Ralph Nader, através desse livro, o Congresso americano convocou os fabricantes de veículos dos Estados Unidos e, a partir desse momento, a gente tem um projeto de lei lá nos Estados Unidos que criou o recall dos veículos que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Que é aquele chamamento que os fabricantes fazem para poder consertar os veículos, né, que tenham algum tipo de problema, que aqui no Brasil ainda tem uma série de questões aí, mas que não é assunto para a gente falar sobre isso hoje. Então, a partir da década de 60, a gente começa a ter essas movimentações, principalmente nos Estados Unidos. Em 1971, olha que interessante, aqui no Brasil, a gente teve um deputado chamado Emílio Antônio Souza Guiar Nina Ribeiro, que apresentou um projeto de lei, o PL 70 de 1971, com o primeiro projeto de Código de Defesa do Consumidor até então. Só que esse projeto, na época, contrariou o empresariado e esse projeto ficou engavetado, né? E aí foi engavetado e não foi para frente. Bom, depois disso, em 1978, a gente teve a criação do PROCON de São Paulo, que existe até hoje, ou seja, antes do Código de Defesa do Consumidor, nós já tivemos a criação, né, de um órgão de defesa do consumidor que existe até hoje. E aí, em 1988, a gente tem a criação, a promulgação, né, da nossa Constituição Federal, e lá no artigo 41 do ADCT, né, dos atos do artigo 48, desculpa, dos atos das disposições constitucionais transitórias, a gente tem a obrigação do legislativo brasileiro de criar um Código de Defesa do Consumidor. A partir de então, de 1988, a gente tem a criação desse Código de Defesa do Consumidor, que agora, no dia 11 de setembro, semana passada, completou 34 anos da sua promulgação. Então, essa legislação é uma legislação extremamente importante, que trouxe uma mudança do mercado de consumo, uma mudança do empresariado brasileiro e uma mudança do consumidor também. E isso fez com que as pessoas se preocupassem com essa situação que envolve o direito do consumidor, tá? Então, a gente tem essa questão aí importante com relação a essa situação. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão dos números. O que isso reflete hoje na relação de consumo? Quem vai trabalhar com o direito do consumidor hoje, existem áreas do direito do consumidor que são afetas por outras áreas também. O direito do consumidor é uma norma geral e nós temos dentro das normas do próprio direito do consumidor áreas especializadas, muitas mais especializadas ainda, mas que a pessoa precisa aprender o direito do consumidor. Eu posso citar, por exemplo, direito médico, direito do turismo, transporte aéreo, transporte terrestre, a gente tem as telecomunicações, a gente tem os planos de saúde, a gente tem o direito bancário, a gente tem o direito imobiliário, a gente tem o comércio eletrônico, a LGPD. Todas essas normas a gente tem relacionadas ao próprio direito do consumidor. Quais são os números que a gente tem importantes para a gente poder falar para vocês hoje aqui com relação a quem vai atuar no direito do consumidor, além de todas essas áreas que eu já trouxe para vocês? Segundo os dados do CNJ, no ano de 2024 e 23, desculpa, nós tivemos 84 milhões de processos no Brasil. É um recorde histórico. Desses 84 milhões de processos no Brasil, distribuídos em 91 tribunais. 80% desses processos estão na Justiça Estadual e o restante nas outras justiças que a gente tem aí especializadas no nosso país. Desses 84 milhões de processos, a gente teve só no ano de 2023 a distribuição de 35 milhões de ações em 2023. Dessas 35 milhões de ações, uma a cada quatro, mais ou menos 25% das ações distribuídas são ações relacionadas ao direito do consumidor. Então, a gente teria mais ou menos aí 7 milhões de ações de consumo distribuídas por ano. Nessas 7 milhões de ações de consumo, a gente tem todos os tipos de assunto. A gente tem planos de saúde, a gente tem direito médico, a gente tem questões bancárias, a gente tem questões de contratuais, a gente tem questões, né, que envolvem uma série de questões de direito aéreo, a gente tem uma série de situações. Pegando uma análise aqui do próprio CNJ, das 20 empresas mais demandadas na justiça brasileira, das 20 empresas a gente tem, dentre elas,
quase a grande maioria são bancos e telefônicas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, a Caixa Econômica Federal é um grande demandante da justiça brasileira, Banco PAN, Banco BMG, Banco Santander, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú, a Light, que é a empresa de energia elétrica do Rio de Janeiro, e a Oi Telefônica são grandes demandantes, né, da justiça brasileira aqui no Brasil. Outra questão importante, nós temos 5.570 municípios e somente 858 municípios brasileiros possuem um órgão de defesa do consumidor. Isso dá aproximadamente 14 a 15% dos municípios brasileiros que possuem órgão de defesa do consumidor. Ou seja, existe uma grande maioria de municípios no Brasil que sequer tem acesso a órgãos de defesa do consumidor. Olha o mercado, né, que o pessoal tem aí para trabalhar nessa área que a gente tem aí. Tá? Então, a gente tem essa informação também. Além disso, nós temos 25% da população brasileira não tem acesso à defensoria pública. E também, né, são 52 milhões de pessoas sem acesso à defensoria pública, segundo dados da Ascom, né, que é a Defensoria Pública, a Associação da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Então, existe um mercado muito grande para quem atua na área do direito do consumidor, né? E esse mercado está aí para quem se especializar, para quem, né, quiser se aprofundar nessa matéria. Existe uma falsa impressão ou uma falsa ideia de que o direito do consumidor é uma matéria simples, é uma matéria fácil, porque a gente vê no dia a dia, a gente vê em programas de televisão, mas não é. O direito do consumidor é uma matéria muito técnica, as pessoas precisam estudar, precisam entender. A teoria da qualidade é muito complexa, as questões que envolvem publicidade, oferta, as questões que envolvem contratos, práticas abusivas, cláusulas abusivas, são situações complexas que precisam ser estudadas. A jurisprudência é muito importante, conhecer a jurisprudência desses assuntos. Então, surge para essas pessoas que querem se especializar no direito do consumidor um campo muito grande de atuação. Você pode atuar no direito médico, você pode atuar no direito do turismo, você pode atuar no transporte aéreo, no transporte terrestre, você pode atuar com relação ao polo ativo, né, seja defendendo consumidores, ou você pode atuar no polo passivo, defendendo as empresas. Vocês imaginem quantos processos essas grandes empresas de varejo têm aqui no Brasil, né? Imaginem quantos processos os bancos têm aqui no Brasil, imagine quantos processos os planos de saúde possuem aqui no país. Então, a judicialização do direito do consumidor é um dos aspectos que tem aumentado o número de processos na justiça, mas isso tem uma série de fatores. Um dos principais fatores que a gente tem é que muitas vezes o fornecedor não respeita o consumidor brasileiro. E aí o consumidor tem hoje possibilidades e alternativas, né, para tentar resolver o problema, mas muitas vezes essas alternativas extrajudiciais, elas acabam não resolvendo. E aí a única solução que o consumidor muitas vezes tem é realmente procurar o poder judiciário para poder, né, exigir seus direitos através da demanda. Além dessas questões todas que eu trouxe para vocês, esses números importantes sobre a judicialização brasileira, as pessoas que trabalham com direito do consumidor, que se especializam em direito do consumidor, podem prestar consultoria para as empresas, né? Eu mesmo já dei muitos cursos de direito do consumidor, tanto para associações de consumidores, quanto para associações de fornecedores. Todos que trabalham no comércio precisam conhecer o direito do consumidor. Todas as pessoas que vivem no dia a dia do mercado de consumo, elas têm que ter acesso ao direito do consumidor, né? Então, o direito do consumidor passa a ser um aspecto muito importante de muitos profissionais. Muitos escritórios desses grandes, que a gente chama escritórios de full service, né? A gente tem áreas especializadas em direito do consumidor, né, para atender, às vezes, um cliente específico, para atender clientes ou demandas específicas dentro de um escritório grande. Então, a atuação do profissional de direito do consumidor é extremamente importante e ela tem crescido cada vez mais com a própria evolução da sociedade brasileira e o conhecimento das pessoas sobre os seus direitos e também com o aumento, né, das práticas abusivas praticadas pelas maiorias das empresas aí. Só para fechar
a nossa apresentação aqui, eu queria trazer para vocês um dado que saiu recentemente numa pesquisa da OAB de São Paulo. A OAB de São Paulo fez uma pesquisa com os advogados de São Paulo para descobrir a média da renda dos advogados paulistas, né, qual seria a média da renda. E adivinhe, os advogados com formação e especialização em direito do consumidor foram os que obtiveram a maior média de renda do estado de São Paulo, com R$ 10.700 de média, né, de salário no estado de São Paulo. Então, assim, existe um mercado muito grande, né, para que essas pessoas que queiram se especializar em direito do consumidor possam atuar, né? E cabe a vocês agora, né, vocês que estão assistindo, vocês que estão se especializando, vocês que estão, né, atrás, né, de conhecimento, poderem encontrar esses nichos de mercado de consumo, né, através de uma atuação ou atualização profissional para que vocês possam, né, atuar no mercado de consumo de uma forma extremamente abrangente, tá? Bom, eu acho que o meu tempo está acabando aqui. O pessoal já me mandou um recadinho ali. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes nessa apresentação aqui. O meu muito obrigado a todos vocês. Mais tarde eu volto um pouquinho para falar especificamente sobre a pós-graduação da Escola Mineira de Direito. Agradeço a todos que me ouviram com muita atenção. Um abraço a todos e até uma próxima. Nos encontramos novamente.